Olá, pequenos pôneis, como vão vocês? No vídeo de hoje eu venho falar sobre a genética dos animais, mais a parte de mitos. Eu separei aqui 3, eu escrevi mais, só que esse vídeo já vai ficar longo, eu acho que eu vou falar demais só nesses 3, então se vocês quiserem eu posso fazer a parte 2, porque eu não sei vocês, mas eu acho muito interessante genética, principalmente de animais, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar nas redes sociais, também tá aqui nos comentários, se inscrevam no canal, tudo isso que vocês já sabem. Lembrando que os vídeos eu faço pra gente que não é bem da área, então sempre vai ter uma pessoa falando porque não é bem assim, porque esse não é o termo certo, blá 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 blá. Gente, é porque eu faço vídeo pra todo mundo entender, pelo menos o máximo de pessoas possível, então claro que eu não vou falar todos os termos aqui, é só pra ter uma base, como curiosidade mesmo, tá? Não quer dizer que eu esteja dando uma aula, então, enfim... Acho que deu pra entender, né, que eu não vou falar tão específico. Até porque ninguém é obrigado a saber todos os termos e ninguém é obrigado a seguir essa área e saber de tudo. O primeiro mito é: todo gato tricolor é fêmea? Esse é um mito muito interessante porque eu acho que todo mundo já ouviu falar de alguma coisa assim, mas a verdade é que não obrigatoriamente todo gato tricolor é fêmea. O que acontece é que a pelagem preta e a pelagem laranja dos gatos são ligadas ao cromossomo sexual, mais precisamente o cromossomo X. E não sei se todo mundo lembra, mas fêmeas são XX e os machos são XY. Então, pela lógica, e a pelagem branca, eu devo acrescentar aqui que a pelagem branca não tem nada a ver com o cromossomo sexual, então qualquer gato pode ser branco, tanto que a gente vê comumente gato branco macho ou fêmea ou misturado com branco. Se a fêmea tem 2X, quer dizer que ela pode carregar os dois genes para pelagem preta e laranja, ou seja, se ela tem o gene também para cor branca, forma o quê? Tricolor. Então ela tem preto, laranja e branco na genética dela. Nos machos, para isso acontecer também é causada uma anomalia, não é que seja de propósito, tá? Mas acontece. Essa anomalia é síndrome de Klinefelter, o nome é a mesma que dá nos humanos. Então o que acontece é que o macho, na verdade, tem X, X, Y. Então, para ele ser tricolor, como eu falei, tem que ter um X para preto, um X para laranja e para ser macho tem que ter um Y. Então essa é uma anomalia genética, causa normalmente esterilidade, então o gato normalmente não pode ter filhotes. E, no geral, não afeta a saúde do gato, do organismo dele. Então, não quer dizer que ele vai ser doente, não quer dizer que ele vai viver menos por isso. Então, você já pode sair por aí falando que nem todo gato tricolor é fêmea, mas a maioria esmagadora é sim. O caso de ser um gato tricolor macho não é raro, mas é pouco comum. E, para ser um gato macho tricolor, tem que ter essa anomalia, a síndrome de Klinefelter. O segundo mito é: existe cavalo branco? Esse é o mito mais complicado, assim, que eu vou falar bastante, porque eu vou tentar botar o mais simples possível as palavras, então vai ser um pouco complicado, então aguentem comigo, tá? A pelagem do cavalo é definida por 39 genes, mais ou menos, e não tem nada a ver com cromossomo sexual. Então, o que acontece é que, por ser muito grande, a mistura de cores, padrões, é muito grande. Então, por exemplo, é muito raro não, mas é pouco comum um cavalo ser totalmente sólido, de uma cor só. Então, é muito difícil ele ser totalmente preto, sem nenhuma manchinha branca, ou totalmente castanho, enfim. E é muito comum também ser uma mistura, então pode ser totalmente preto, mas ter uma manchinha, uma meia branca ou castanha, ou ter uma mistura de castanho também, fica aquele vinho bonito. Enfim, é uma mistura muito grande. Com essa mistura formam padrões, então você pode achar um tordilho, pode achar um oveiro, pode achar a palusa, quase esqueci o nome. Mas a palusa é tanto a raça, que é o Painted Horse americano, quanto a pelagem. Então, estou falando aqui da pelagem, tá? E claro, eu não estou entrando no assunto específico de raças, porque eu sei que tem uma raça que é a minha favorita, que é a Friesian. Eu não sei como vocês falam, eu falo Friesian porque é mais fácil, porque essa pelagem é totalmente preta. Então, a característica dessa raça é ser totalmente preta e com aquele pelinho na pata. Então, eu não estou entrando no assunto raças, porque cada raça tem uma característica específica. Sobre esse gene branco, o gene branco letal, que é aquele que não deixa o potrinho se desenvolver, esse gene letal é o gene dominante homozigoto, então é o WW maiúsculo, os dois. Então, por causa de todas as leis de Mendel, nosso querido Mendel de genética, você consegue fazer essa proporção do cruzamento. Por exemplo, dois pais, um pai e a mãe, heterozigotos com o gene branco, né, que é o Wzinho, os dois. Então você faz esse cruzamento e você tem 25% de chance de ter um filhote. Na verdade, 25% da prole vai ter esse gene branco letal, porque vai sair um Wzão.
Então, em parte, é verdade isso de que cavalo branco não existe, mas não é totalmente verdade, porque sim, existe cavalo branco, mas não é... Tem tons de branco, tem toda essa parte de genética que é complexa, que eu não vou explicar aqui, mas deu pra entender, né, que tem gene branco letal e tem gene branco normal. Uma curiosidade além do Friesian, que eu falei, que é aquela raça toda preta, é que também tem pelagens que você não pode cruzar, porque sempre vai dar algum problema. Por exemplo, dois oveiros. Os oveiros têm esse gene, se eles se reproduzirem, vai dar um gene branco letal. Então vai ser complicado, porque esse gene branco letal causa um problema digestivo no sistema digestivo do potrinho. Então ele tem que ser eutanasiado, porque ele não vai ter uma qualidade de vida. Outro exemplo é o caso do puro sangue árabe, tem uma pelagem específica dessa raça que é a lavanda, é quase a lavanda mesmo o filhote, só que infelizmente é um gene letal. Então esse filhote nasce com um problema no sistema nervoso, então também tem que ser eutanasiado porque ele não vai ter uma qualidade de vida. Então ele vai sofrer muito mais se estiver vivo, isso se ele sobreviver mesmo. Desculpa, eu sei que ficou confuso, mas eu tentei deixar o mais tranquilo possível de entender. Mas eu sei que é complicado de entender, desculpa. Por isso, vamos passar para o nosso último mito, que é o de animais poderem cruzar entre parentes. Por exemplo, mãe com filho, pai com filha, irmãos entre si. E esse é um pouco complicado também, então senta aí, aguenta, pega a pipoca. Não é verdade isso de animais poderem se reproduzir livremente com família, porque acontece a mesma coisa nos humanos. Não são as mesmas síndromes, as mesmas anomalias que acontecem nos humanos, que, por exemplo, síndrome de Down, que é comum acontecer em humanos, né? Não existe nos animais. Pode existir uma parecida, por exemplo, em ratos de laboratório. É comum essa trissomia do cromossomo 16, mas não quer dizer que seja uma síndrome de Down. Então também é uma curiosidade aqui que eu queria botar. Inclusive aquele tigre que eu acho que todo mundo já viu, ficou bombando na internet uma época, que deram a característica de ser uma síndrome de Down. Na verdade não tem nada a ver, eles só falaram que era síndrome de Down para ficar mais apelativo ao público, porque as características são parecidas, mas não tem nada a ver. Agora, por que todo mundo acha que pode reproduzir e não vai dar nenhum problema? Para ficar mais fácil, eu vou tentar explicar com exemplo, então vamos ouvir a historinha. Nesse caso, nesse exemplo, não quer dizer que aconteça na vida real, um dos filhotes vai ter obrigatoriamente uma anomalia genética, tanto na mulher humana quanto no coelho. Na coelha, né? Obviamente, porque um coelho não pode ter filhotes. A mulher só tem um filho de cada vez, ou no máximo 2, normalmente, né? No caso dos gêmeos, claro, tem esses casos de octagêmeos, quadrigêmeos, mas eu tô falando... Esses casos são raros, tá? Eu tô falando do exemplo de 1 ou 2 filhos no máximo. Se, obrigatoriamente, no nosso exemplo, um dos filhos tem que ter alguma anomalia genética, então a chance é de 50% se forem 2 filhos e se forem gêmeos. Então, né, 50% de chance para um, 50% de chance para outro. Ou se ela só tiver um filho, que é o normal, é 100% de chance de acontecer algum problema, porque, né, só tem um filho. No caso da coelha, ela tem mais ou menos 10 filhotes por ninhada, vamos botar 10 para ficar bem redondinho o número. Então, nesse nosso exemplo, obrigatoriamente um tem que ter defeito genético, uma anomalia genética. Esse número, essa porcentagem de ter algum problema, cai para 10%, porque se ela tem 10 e um tem que ter problema, 10%. Se a mulher do nosso exemplo tiver gêmeos, então tem 50% de chance para cada um ter alguma anomalia, esse número tinha que subir proporcionalmente na coelha para 5 filhotes. Então, de 10 filhotes da ninhada, 5 teriam que ter algum problema. Então, a proporção é muito maior. Por isso que a proporção que eu digo, a chance de acontecer é muito menor em animais do que em humanos, porque animais têm muito mais filhotes do que humanos. Então, essa é uma das explicações do porquê acham que tudo bem reproduzir animais de parentesco próximo, mas na verdade acontecem os mesmos problemas. Então pode ter problema neurológico, que é o mais comum, pode ter algum problema no sistema digestivo, pode ter algum problema em qualquer tipo de sistema, em qualquer partezinha do organismo deles. Então é sim ruim, em muitos casos tem que eutanasiar, que muita gente não faz e o animal fica sofrendo. Uma curiosidade, que na verdade não é curiosidade, é mais explicando o que acontece nessa indústria de produção de cães de raça, principalmente, também acontece com gatos, mas eu vou falar sobre cães, é que eles são usados para reproduzir, então nesse caso também acontece de pai e filha se reproduzindo, mãe com filho, irmãos, até primos, porque toda raça tem um padrão. Então, por exemplo,
O Dachshund, o salsicha, tem que ter pelo menos 40 centímetros, eu só estou dando um exemplo, tá? Não quer dizer que seja verdade. Se o salsicha tem que ter 40 centímetros de coluna, então eles pegam os filhotes, eles selecionam os filhotes que têm essa característica e não se importam se eles são irmãos. Então o que acontece? Reproduzem, porque é o padrão da raça, então os filhotes têm maior chance de nascer com esse padrão, com essa característica, no caso é a coluna alongada de 40 centímetros. Eu não estou falando que todos os canis fazem isso, tá? Eu só estou falando que infelizmente acontece e principalmente em canis clandestinos, em canis de fundo de quintal. Então por isso que você tem que saber de onde você compra o seu animalzinho. Para fechar esse vídeo eu vou falar uma curiosidade sobre esse mito que eu acabei de falar. Com répteis, eu não sei se todos os répteis, mas eu tenho certeza que isso acontece com serpentes. Não tem muito problema você reproduzir animais de parentesco próximo. Então também é a mesma história dos filhotes de cachorro de raça. Você pode pegar uma serpente que tem uma característica específica que você queira, por exemplo, ser muito dócil, com outra que também seja muito dócil, mesmo sendo irmão e irmã, o filhote não vai nascer com nenhum problema, pelo menos na maioria das vezes, né? Eu não sei se 1 em 1 milhão acontece alguma besteira, mas serpentes não costumam ter muito problema com isso. Então também é interessante porque você pode pegar um padrão específico de uma serpente com outra e criar um padrão diferente, ou criar um padrão raro que não existe na natureza, que também acontece muito com reprodução em cativeiro de serpentes. Enfim, eu acho muito interessante isso e o animal não vai ter nenhum problema, pelo menos no geral. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem eu faço a parte 2. Beijos e até a próxima. Nha!